para os moradores de rua, porque Deus não tem um inocente por culpado, nem culpado por inocente. E o Senhor disse, lembra-te que eu te disse que eu vou usar os ventos, terremotos e as águas. Eu te falei isso, e falou. Quando eu falei das enchentes no Rio Grande do Sul, que se cumpriu, não é? Muitos me têm aí como falsa profeta, mas eu só falo as coisas quando Deus me mostra verdadeiramente, me confirma. Porque essa destruição ele me confirmou 2 vezes, essa enchente ele me confirmou 2 vezes, na última vez ele disse que não era nada espiritual, era físico mesmo. Então, é assim que eu gosto de fazer a obra do Senhor. O Senhor é Deus de livramentos. Ele cuida de nós, meus amados irmãos. E nesse vídeo, a Bispa Nadir, ela fala a respeito disso, que o Senhor é Deus de livramento, que Ele cuida de nós. Ela pede para que nós venhamos interceder, orar, porque Deus mostrou a ela no dia 16 que está para acontecer uma enchente que pode estar acontecendo em vários estados no Brasil. E ela fala também acerca de estocar alimentos, mas ela deixa uma observação. Ela diz, atalaias, orem pelo Brasil. Então a Bispa Nadir, ela começa também a declarar, ela começa a profetizar que o nosso Brasil não vai virar uma Venezuela, não vai, que Deus já anulou. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios, o capítulo 6, o versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos juntos escutar o que a Bispa Nadir recebeu de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você entendeu dessa profecia, dessa revelação, desse decreto que ela libera, dizendo que o Brasil não vai virar uma Venezuela? E eu concordo com ela. O Brasil não vai virar uma Venezuela. E quem concorda, diga amém, porque o Brasil pertence ao Senhor nosso Deus. Não que Venezuela não pertence, mas nós estamos concordando com o que uma serva do Senhor está dizendo, que o Brasil não vai virar uma Pois bem, Venezuela. continuei a orar de madrugada, então ele veio com outra revelação, dizendo assim, no dia 16, que eu não sei qual é o dia 16, viu? Já vou falando assim. Haverá, isso já tinha passado o dia 16 de janeiro, iria vir o dia 16 de fevereiro. E agora o 16 de março. Não sei de que ano é nem de que mês, para não colocarem palavras na minha boca que eu não disse. Eu sei que ele deu esse número com precisão. E falou assim, no dia 16 haverá uma grande enchente, copiosas chuvas. E eu perguntei, mas é chuva assim normal, física? Ou é uma chuva de avivamento, como estão falando que antes do fim da igreja na terra haverá um grande avivamento, e eu não creio nisso? E o Senhor também não me respondeu. Eu falei, agora dia 16 de fevereiro, porque de janeiro já passou. O Senhor também não me respondeu. Então, não sei que 16 é esse, nem que mês. E eu estou vendo aí na internet, aí no YouTube, vários vídeos falando de enchente. E comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem servas tuas no YouTube, servos, falando desse dilúvio. Então o Senhor me deu uma outra visão, já agora em fevereiro, no início de fevereiro, mês passado, mandava eu olhar para o portão da igreja. Quando eu olhava para o portão da igreja, que é quase 3 metros aqui de altura, é mais de 3 metros um pouquinho, a água estava na altura do portão. E eu falei, Senhor, a água não está entrando para dentro, eu estou vendo a água como uma onda. A água cobria as casas, transportava-se para dentro das casas, subindo em cima dos muros, jogando para dentro das casas. E o Senhor disse, é assim que vai ser. Como tu está vendo essas águas são físicas. Não tem nada a ver com o espiritual. São físicas. E eu comecei a ver a chuva. A chuva era gotas enormes. Era gotas de água que dizia do céu, quase do tamanho da palma da minha mão. Glória a Deus. E eu ficava, aquela chuva era copiosa. Chovia copiosamente aquelas gotas enormes.
E dava aquelas enxurradas, transbordava pelos muros igual uma onda. E entrava nas casas. Terrível. A visão foi terrível. E o Senhor disse que era águas físicas. Porém, não me falou nada dessa data. Nada dessa data que eu acabei de falar. Então, irmão, vamos orar pelas nossas casas. E ali eu orava a Deus, eu dizia, tenha misericórdia das crianças, dos indefesos. Eu comecei assim. Dos que moram em barraquinhos, em casas que não têm sustentações. E eu falava, guarda meu teto, porque a água subia nos tetos de algumas. E em várias cidades, eu comecei a ver várias cidades. E eu falei, isso é no Brasil, onde que é? E o Senhor disse que era no Brasil e no mundo. Não sei que lugar do mundo. Eu sei que ele disse que cidades brasileiras, não, a cidade que eu estava vendo eram cidades brasileiras. Glória a Deus. Vamos orar. Só isso que eu posso pedir. Já me pus em oração, já abri essa campanha matutina às 5 da manhã, às 8. Pedindo a Deus socorro para todos nós, para os indefesos, para os moradores de rua. Porque Deus não tem um inocente por culpado, nem culpado por inocente. E o Senhor disse, lembra-te que eu te disse que eu vou usar os ventos, terremotos e as águas. Eu te falei isso, e falou. Quando eu falei dessa enchente no Rio Grande do Sul, que se cumpriu, não é? Muitos me têm aí como falsa profeta, mas eu só falo as coisas quando Deus me mostra, verdadeiramente me confirma. Porque essa destruição ele me confirmou 2 vezes, essa enchente ele me confirmou 2 vezes, na última vez ele disse que não era nada espiritual, era físico mesmo. Então, é assim que eu gosto de fazer a obra do Senhor, com confirmações pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, esses que me criticam tanto, eles não andam falando mal de tantos profetas que tem por aí, falando coisas que não convêm. Glória a Deus. Falando coisas que eles não pedem confirmação para ver se é espiritual, para ver se Deus quer que ore pelo livramento, porque Deus me dá. Mas ele fala, porém, não permitirei. E esses profetas, eles não pedem confirmações a Deus. Porque muitas coisas, amados, muitas coisas. Se a igreja ora, mesmo que seja essas igrejas fundo de quintal, como eles chamam, igual a nossa, pequena, que eles chamam de igreja, fundo de quintal, mas tem Deus nela e Deus ouve. Glória a Deus. E a gente intercede, o Senhor barra aquilo que ele mostrou. Então eles não compreendem. Eles não compreendem. Esse negócio da fome, de estocar comida. O Senhor já nos deu livramento. As coisas estão caras, a caristia está alta, tá. Mas o Senhor já mostrou que deu livramento. É para os profetas orarem, para os que estão vendo os atalaias orarem, para que o Senhor dê o livramento. E ele já deu o livramento. O livramento ele não deve tirar. Ele já deu o livramento para o Brasil não virar uma Venezuela. Ele deu o que ele disse. Ele me disse que deu o livramento para o Brasil não virar uma Venezuela. Já foi dado. E teve um profeta que afirmou com todas as letras: o Brasil vai ser uma Venezuela. Não vai, não. Tem coisas que Deus vem e anula, barra, acaba. E agora também disseram que a Avenida Marquês de Sapucaí ia ser sugada a terra e abrir a sua boca neste carnaval para engolir prédio, engolir carro, engolir o povo que estava lá na apoteose. O carnaval já passou. A Marquês de Sapucaí está lá. É melhor dizer, eu não sei que carnaval será. Não é melhor falar assim como eu falei, que eu não sei da data desse dia 16, eu não sei. Não é melhor falar assim do que da data, olha, 2025 não haverá carnaval. Eu vi o profeta falar isso. 2025 não haverá carnaval. O carnaval houve. Ainda debocharam de Jesus. Debocharam de Jesus. Só que eles não compreendem que Jesus não é aquilo que está em cima do carro alegórico. Jesus não é aquela coisa, aquelas imagens que eles criam. E o Senhor dá tempo ao pecador para se arrepender. E muitas vezes Deus manda um castigo que ninguém está entendendo nada, fora do carnaval, depois do carnaval. Passou muitos meses, e às vezes aí que Deus vem com o castigo. Deus sempre agiu desta forma. Os profetas de hoje, meus amigos, parece que eles não estão com a cabeça no lugar. E não meditam nesta palavra, que profeta no tempo da lei era uma coisa. O profeta morria. Mas no tempo da graça, os profetas têm flexibilidades. No tempo da graça, não para pecar e nem para falar heresia. No tempo da graça, Deus se mostra flexível, não para o pecado. Deus nunca vai mostrar flexibilidade para o pecado, nunca. Ele se mostra flexível porque a igreja é intercessora. E a igreja pode intervir numa ação que Deus iria fazer com a sua ira. A igreja pode interceder, Deus pode ouvir, como ouviu o clamor dos ninivitas no tempo de Jonas. E Deus voltou atrás do que iria fazer, que o rio Tigre ia subverter Nínive.
E Deus barrou, porque eles jejuaram e oraram ao Deus de Israel através de Jonas. Assim, no tempo da graça, não tem nada a ver com as profecias do tempo da lei. Porque Deus mostra alguma coisa para o profeta ora, Senhor, não deixe isso não. Por favor, Deus, intervenha, acorde. Aí Deus vem intervém, tem que se entender. A ministração de profecias no tempo da graça tem que se entender. Senão, ficam confusos. Eu só vejo um bando de crente confuso. Porque não busca Deus. Logo da primeira vez que recebe alguma chamada, algum alerta de Deus, eles já vão soltando tudo no YouTube. Sem pedir nenhuma confirmação, sem orar. E se eu orar? E se eu orar? Se você orar? Se os pequenininhos se orar, como Esté orou naquele palácio. E Deus revogou a sentença de morte para o povo de Deus. A Esté foi símbolo da igreja intercessora. É símbolo que fala até o dia de hoje. E continuará falando enquanto esse evangelho existir. A Bíblia não vai ser anulada tão cedo na face dessa terra. As obras de Esté vão falar. A Esté representa a igreja intercessora. A igreja que intercedeu no jejum e na oração pelo povo de Deus, Deus ouviu. Assim, hoje tem muitas coisas que Deus me mostra. Que Ele diz, vai orar que eu darei o livramento. Igual da petroquímica aqui em Santo André. Que tinha uma bruxa na televisão. Que falava direto que a petroquímica explodiu. Eu digo, Senhor, eu disse ao Senhor. No ano de 2000 ela disse que ainda bem, ela já se foi. O mundo é um lugar melhor sem ela. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, eu moro em cima da petroquímica. E eu quero livramento na minha casa. Se essa petroquímica explodir, para todos os moradores desse bairro. Para todo Santo André. E o Senhor me deu uma visão, Ele me respondeu. Até cristão também via a explosão da petroquímica. Só que isso não estava nos planos de Deus. Isso era uma obra satânica para a destruição, porque Ele é o destruidor. O diabo é homicida desde o princípio. E aí eu vi o arcanjo Miguel descendo do céu. Ficava por cima daqueles contêineres ou tonéis de combustível de petróleo na petroquímica. Que da minha casa dá para enxergar toda a petroquímica. E o Senhor dizia, toda vez que o adversário quiser fazer isso, o meu anjo será enviado. O arcanjo Miguel será enviado para dar o livramento. E disse, olha para debaixo da terra. Quando eu olhei para debaixo da terra, eu via como a camada da terra se desprender. E uma névoa, pelos canos, cobria como se fosse uma névoa. Quando está aquele nevoeiro na estrada, que tem que acender os faróis do carro, aquele nevoeiro que ninguém enxerga nem as árvores no meio do mar. Entre uma camada de terra no profundo onde passavam os canos de petróleo, tinha aquela névoa com um lençol. E ali, queridos, eu fiquei de boca aberta. Fiquei de boca aberta, glorificando a Deus por aquela visão tão nítida, tão maravilhosa. E o Senhor disse, eu não dependo do homem, e nem da força do homem, para livrar uma cidade. Oh, amado, todo o meu ser o quis louvar. Todo o meu ser queria cair de joelho e abraçá-lo. Louvá-lo intensamente. Glória a Deus por aquela visão. E isso estendia desde de lá de Santo, não sei aonde, por debaixo do Santo, por onde veio o petróleo, por aquele cano, todo encanamento que estava por debaixo do chão. Eu vi aquela névoa. Glória a Deus. Então a bola de cristal da bruxa entrou em parafuso e curto-circuito. O Senhor é o Deus do livramento, Ele que cuida de nós. Você não está sozinho. Você está bem acompanhado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo e a guarda fiel de um anjo.